Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 22 horas, já estava no costume das 21 horas. 22 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate. O programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão da Copa do Brasil, tetracampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, classificado em primeiro lugar no grupo C da Primeira Liga, classificado à semifinal do Campeonato Mineiro, já não mais em condições de brigar pela liderança. O Cruzeiro busca agora confirmar a segunda colocação na fase classificatória, classificado para a quarta fase da Copa do Brasil, onde enfrenta o São Paulo, e à espera da estreia na Copa Sul-Americana contra o Nacional do Paraguai. Cruzeiro que vem agora, né, a gente está entrando na sequência de um tropeço do Cruzeiro, mais um no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro ficou no empate em 2-2 com o Uberlândia, empate que tira do Cruzeiro a chance de disputar a liderança ainda na nona rodada, né? Ainda antes do Clássico. O Cruzeiro tem aí uma campanha muito ruim na primeira fase do Campeonato Mineiro. A gente vai debater principalmente isso hoje, qual é o significado dessa campanha para uma sequência de temporada. A campanha do Cruzeiro esse ano, eu estava olhando campanhas anteriores no Campeonato Mineiro, né? Já é a campanha com o maior número de tropeços da década contra times do interior, né? Se o Cruzeiro for derrotado no clássico do final de semana, por exemplo, ou se perder na última rodada para o Democrata, iguala a pior campanha da década, que é de 2015, né, quando teve 3 empates e uma derrota também na fase classificatória. A gente vai falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando um abraço à produção e direção, a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e convidando vocês a participarem com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Né, você acessa a sua conta no Twitter, coloca aí hashtag RádioGDG, no início, no meio, no final do seu recado, não importa, vai subir aqui na nossa timeline e a gente vai ouvir ler a sua participação, interagir com você, e você vai ajudar a fazer esse programa que é feito de torcedor para torcedor. A outra forma de participação com a gente pelo Twitter é através da hashtag EnqueteGDG. Você coloca na sua busca, hashtag EnqueteGDG, seleciona, né, depois coloca a aba Últimas, vão aparecer as enquetes que estão abertas aí para você, e você vai poder dar a sua opinião. Por exemplo, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Uberlândia? Nota 4, 45%, nota 0, 46%. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo contra o Uberlândia? Nota 4, 42%, nota 0, 52%, no segundo tempo em que o Cruzeiro conseguiu a virada no início do segundo tempo, mas acabou sofrendo o gol de empate já nos minutos finais do jogo. Quem foi o melhor do Cruzeiro contra o Uberlândia? Ninguém, 46%, Ávila 33%, Sobis 12%, Hudson 9%. A outra forma de participação com a gente é pelo facebook.com/Guerreiro dos Gramados. Você deixa o seu recado, né, no Facebook, logo abaixo do post que a gente acabou de subir aqui também, com a rádio no ar, e interage com a gente e ajuda também com a sua participação. A gente começa avaliando, então, o significado desse empate, né? O Cruzeiro saiu atrás no marcador, né? O Uberlândia, ainda no começo da partida, conseguiu iniciar a partida à frente com o gol do Schumacher. O Cruzeiro fez o empate já no minuto final do primeiro tempo, né? O Cruzeiro teve um pênalti, Rafael Sobis converteu, empatou. No segundo tempo, início da segunda etapa, o Cruzeiro consegue a virada, né? A assistência do Ariel Cabral e gol do Ramon Ávila. E aí no final do segundo tempo, o Caio do Uberlândia acaba conseguindo, o Caio Dantas acaba fazendo o gol de empate do Uberlândia, que tira do Cruzeiro a chance de brigar pela liderança antes mesmo da disputa do Clássico contra o Atlético Mineiro nesse final de semana, que é também tema do nosso debate de hoje. Para entender um pouco o significado disso, eu quero ouvir aqui a participação do meu companheiro Lucas Junqueira, aqui de Guerreiro dos Gramados, vai debater comigo aqui hoje, Lucas, e quero te dizer o seguinte: o Atlético Mineiro fez uma campanha muito boa, né? 100% de aproveitamento até aqui na competição, que garante a ele já, faltando 2 rodadas, mesmo antes do Clássico, a liderança antecipada da fase classificatória. O Cruzeiro precisaria, no Campeonato Mineiro é o seguinte: todo mundo tem direito a um tropeço num time do interior, porque você tropeça, ganha o Clássico,
fica líder. No segundo tropeço, você já passa a depender do rival tropeçar uma vez. Com 3, você passa a depender do rival tropeçar 2, além de ter que ganhar o clássico dele. Em 9 rodadas, 3 tropeços é um desempenho muito ruim, muito abaixo do que o Cruzeiro tem que apresentar no Campeonato Mineiro, né, Lucas? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite para todos os ouvintes. João, eu vou resumir o Cruzeiro nesses últimos jogos, principalmente. Tá um time famoso, time meio meh. O time do Cruzeiro não tem a menor vontade de jogar. Tá nítido na cara dos jogadores. Uma preguiça em campo. Você olha o Fabrício jogando, João. Sinceramente, não tem a menor condição. Beleza, o Brian tem as limitações dele, o Edmar tinha as limitações dele, mas o Fabrício é um cara que voltou pro Cruzeiro e tá zero a fim de jogar e fica ganhando essa confiança do mano. É preocupante. O nível do Campeonato Mineiro, a gente sabe que de todos os estaduais do Brasil tá longe de ser um nível tão elevado, né, para justificar alguma coisa aí para o Cruzeiro estar sofrendo tanto com esses times, mas eu acho que não falta qualidade no geral. O problema central aqui que a gente pode ver é um time sem vontade. O Cruzeiro, se empatar, parece que tá beleza, se ganhar de 1-0 tá beleza, se ganhar de 3, que seja, mas também não quero fazer muito esforço. Enfim, acho que tá na hora do time acordar e valorizar. Até a gente vai comentar mais sobre isso aí no decorrer do programa, mas acho que até a questão da presença da torcida, essa tem a relação com essa sintonia com o time. O time não tá afim de jogar. Então, que graça que tem, o torcedor vai, apoia, é apaixonado, mas vai ver um time que não quer jogar. E é isso, os resultados são esses que a gente está vendo aí. Não acho que é motivo para desespero, o Cruzeiro está péssimo, é um dos piores times, vai começar o campeonato favorito ao rebaixamento, nada disso. Mas que está faltando vontade e o senhor Mano Menezes também parar com uma série de coisas, acho que está na hora. E vendo a tabela de classificação do Campeonato Mineiro, né, o Tombense é o 4º colocado, o RT, 5º colocado, o Uberlândia, o 6º colocado. São exatamente os 3 melhores times do interior na competição. Mas Tombense perdeu 3 partidas. A RT perdeu 2. E, no caso, só venceu 3. Tem 4 empates. O Uberlândia perdeu 5. Melhor, perdeu 4, né? Conseguiu o empate hoje. Ainda não estava atualizada a tabela aqui. O Uberlândia, inclusive, está à frente da URT, né? Com o empate contra o Cruzeiro. O Cruzeiro empatou com as 3 melhores equipes do interior. Isso lembra um pouco a fase de classificação do Campeonato Mineiro do ano passado, quando o Cruzeiro teve muita dificuldade também contra os melhores times do interior, né? Venceu aqueles lá de baixo com alguma autoridade e os tropeços foram contra os melhores. Há diferença técnica entre os times do interior, né? É claro que existe o time que vai ser rebaixado e existe o time que vai conseguir o 4º lugar e se juntar aos times da capital na semifinal. Existe o time que vai ficar ali no meio da tabela. O time de 2013 empatou com o Guarani de Divinópolis, né? O time de 2015, né, ainda disputando a Libertadores, teve empate com o RT e é contra equipes que buscaram classificação. Isso acontece no Campeonato Mineiro, uma vez numa temporada, né? 3 vezes, o Lucas estava falando aqui, estava ouvindo o Lucas e estou olhando a tabela aqui. Não estou encontrando, à exceção do Campeonato de 2015, outro exemplo disso, né, do Cruzeiro tropeçar 3 vezes, né, contra adversários do interior. E a diferença de orçamento, né, para Tombense, para o RT, para Uberlândia, ela é muito grande, né? Desses jogos, o Cruzeiro tropeçou só uma vez com o time alternativo, que foi contra o RT, né? Contra Tombense e contra Uberlândia, time principal. Hoje desfalcado, mas time principal, né? Os desfalques, opções ali, por exemplo, pro clássico, né, de deixar o Diogo Barbosa e deixar o Ezequiel no banco, o Arrascaeta na seleção, Robinho e Henrique machucados, nós vamos ter eles à disposição aí por algum tempo. O campo do Parque do Sabiá é um ótimo campo. O empate contra Tombense também, campo, né, no Mineirão, nossa casa. Preocupa, né? Eu acho que eu sempre aqui digo, olha, o Cruzeiro, o primeiro trimestre em especial, não dá para fazer grandes avaliações. São jogos em que você só tem a perder, né? Se você vence o Uberlândia, não quer dizer nada, mas se você tropeça, vem crítica, vem crise, vem toda essa discussão que a gente está fazendo aqui.
E não quer dizer nada, por exemplo, um confronto contra o São Paulo na Copa do Brasil, que é outro jogo, outra lógica, outro interesse. Eu concordo com o Lucas, que parece muitas vezes que falta interesse, mas preocupa, no mínimo, a postura de um grupo, né, de não assumir, se é que o motivo seja esse, por exemplo, de não assumir uma postura mais ofensiva, uma postura mais centrada, de mais imposição nos jogos contra esse tipo de equipe, né, Lucas? Exatamente, João. É bastante preocupante. Eu vi umas pessoas escrevendo e é absurdo isso, e dou total razão. O Cruzeiro fazendo cera contra o Uberlândia. Então, assim, um 2-1, com todo respeito ao Uberlândia, né? Mas, assim, o time ganhando de 2-1 do tamanho do Cruzeiro. Rafael caindo, fazendo cera, Ábila com cãibra. Cara, é complicado, né? Assim, o time do Cruzeiro tem, e aí eu defendo o investimento que foi feito, a qualidade dos jogadores, tem que ter mais sangue, tem que ter mais variação de jogada, tem que ter mais coisa. Tá devendo. Aí vão falar assim, não, o Cruzeiro, né, João, me corrige se eu estiver errado, mas acho que é o único time do Brasil aí que tá com uma sequência invicta grande. Gente, mas não adianta. Se você empata todos os jogos de um campeonato, você é rebaixado do brasileiro. Então, assim, o time do Cruzeiro tá devendo muito, e de novo vou reforçar aqui, tem alguns jogadores aí que eu não sei se é porque tá achando ruim de estar no banco, ou se é porque só tem contrato com o Cruzeiro e não quer ficar, estão devendo a questão de atitude. E acho também que a gente tem que discutir, João, a questão do Mano Menezes. Já tá na hora de ter umas coisas diferentes desse time, né? As alterações são sempre as mesmas, o time sempre muda do mesmo jeito. Até achei estranho o Elber não entrar hoje, o Sidney ia ficar super alegre se o Elber entrasse hoje, mas acho que tá todo mundo devendo, tá na hora, ainda há tempo, mas tá na hora do Cruzeiro apresentar mais. Parece isso também. O Cruzeiro, eu tava aqui verificando, né, das classificações, a pior classificação do Cruzeiro anterior a essa foi em 2010, né, na primeira fase. Volto a dizer, 2015 o Cruzeiro também tem aí. Se o Cruzeiro sofreu uma derrota, por exemplo, pro Atlético Mineiro ou pro Democrata na última rodada, o Cruzeiro tem a campanha igual à campanha de 2015, né? Mas também o Cruzeiro em 2010 perdeu 3 jogos para equipes do interior, as 3 partidas fora de casa. O Cruzeiro foi derrotado em 2010 pro Democrata 3-1, pro Ipatinga 3-0, pro Tupi 3-2, né? E assim, jogando Libertadores, atuando com o time reserva, inclusive esses resultados acabaram contribuindo bastante para a saída do Adilson Batista depois da eliminação do Cruzeiro na Libertadores para o São Paulo. Acho que o Lucas falou um pouco nesse sentido. Eu tenho acompanhado aqui no Twitter a mobilização das pessoas. O Wesley estava aqui mandando um recado pra gente antes da gente entrar aqui, dizendo: Wesley Reis, sobre o Mano é hora de pedir a cabeça. Eu sou muito avesso à ideia de que tudo é treinador e que tudo se explica pelo treinador. Tô aqui no comando do Guerreiros em Debate desde 2012. O único treinador que eu pedi a cabeça foi o Luxemburgo nesse processo todo. Eu sou uma pessoa que tem uma tolerância, inclusive, grande, porque nesse histórico de não ter pedido a cabeça envolve nomes como Celso Roth e Paulo Bento, que a torcida odiou. Mas, não, em relação ao Mano Menezes, né, o Mano Menezes não nunca foi. Se a galera for devassar meu Twitter aí, procurar tweet meu de 2010, 2011, vai me ver criticando muito o Mano Menezes. Ele não era a minha opção de treinador. Acho que a campanha dele na seleção foi muito ruim. Por exemplo, a gente já fala na hora que ia dar certo, ele saiu da seleção. A seleção em 2010, quando o Dunga sai, ela tá num nível e o Mano coloca em outro, né? O Brasil perdeu pra Holanda, mandando no primeiro tempo, fatalidade da cabeça do Felipe Melo, a falha do Júlio César, mas o Brasil fazia, inclusive, uma boa Copa até então. Enfim, o Mano não seria o meu nome. Em 2015, 2016 também não teria trazido ele de volta, né? Agora, esse elenco foi montado por ele, né? Isso no futebol tem muito peso, né? Esse trabalho é importante, de você ter sequência. Abril chega um momento decisivo, e eu disse programas atrás, não queria que fosse contra um São Paulo na Copa do Brasil agora. Acho que a gente tem ainda que evoluir como todo mundo tem no campeonato. Se passar pelo São Paulo, ótimo, mas se não passar, a crise vem forte. E aí eu já começo a entender e a perceber o seguinte: se essa insatisfação for aumentando, a pressão, por exemplo, esse duelo contra o São Paulo cresceu e subiu demais, né, Lucas?
Com certeza, João. O Cruzeiro vai ter essa série de desafios esse mês, né, de abril. Então, assim, se o time não for bem na Copa do Brasil, não for bem na estreia contra o Nacional, já transforma um início de ano promissor em crise, né? Assim, cara, assim, me desculpa, eu tô até bem puto com o que eu tô vendo do Cruzeiro. Mas é complicado, assim, aparentemente alguns jogos, né, a gente achava que o Cruzeiro teria condição de pegar quem quer que fosse e destruir, mas vendo os últimos jogos e você já ter que decidir campeonatos agora jogando desse jeito é preocupante, né? Vamos ver como vai ser aí, tomara que o Mano comece agora, né, aprenda com esses erros dele dos últimos jogos. Quando eu digo erro, talvez até uma omissão ou fazer a mesma coisa sempre. Ainda está em tempo da gente mudar, mas a situação agora para esse mês que vai vir aí inspira cuidado, assim. Acho que vai ter muita gente com as unhas roídas. Vai e chega um momento, né, de semifinal de Campeonato Mineiro. O cenário começa a se desenhar aí para um Cruzeiro e América na semifinal, né? O América pega o Tupi nesse final de semana em Juiz de Fora e depois pega o Vila Nova no Independência. O América está praticamente classificado, né? Assim, se ele perder os 2 jogos, ele corre algum risco. Com um empate, dificilmente o América fica fora, até pelos confrontos aí entre o 4º e 5º colocado que se desenham nas próximas rodadas. Mas uma vitória do América, por exemplo, praticamente garante, né? A Tombense teria que tirar a diferença de saldo entre os dois, atual é de 6 gols de saldo. Uma vitória do América iria para 7, por exemplo. Então, uma vitória do América coloca Cruzeiro e América um no caminho do outro, né, na semifinal do Campeonato Mineiro, repetindo 2016, uma semifinal, né, em que o Cruzeiro tinha vantagem e acabou sendo eliminado no Mineirão. Começa a se desenhar um cenário de pressão parecido com o do início de 2016, né? Naquele início de ano, David foi muito pressionado, o David acaba não resistindo à eliminação do Campeonato Mineiro, né? E essa pressão hoje, né? Não acho que o Cruzeiro vai sair na semifinal para o América, por exemplo, mas eu quero fazer com você um jogo agora, Lucas. Essa pressão que cresce à medida que os tropeços no Campeonato Mineiro aparecem. Qual é, nesse sentido, a diferença entre ter um Mano Menezes no banco de reservas e ter o David, né, no banco de reservas, para que o time possa suportar esse tipo de tropeço e não transformar numa crise de grandes proporções? João, acho que tem, essa sua pergunta, acho que tem 2 tipos de análise. A primeira é o Mano Menezes, como a torcida vê ele, a forma como a torcida viu o David. Então, assim, por mais que a torcida fique impaciente, o pavio é um pouco maior para o Mano Menezes do que, obviamente, foi com o David ou seria com qualquer outro treinador começando a carreira como o David, né? E a diretoria também, eu imagino que vai seguir por essa mesma forma. Então, uma eventual eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro, seja para o América ou talvez para um outro time do interior forte que porventura passe, vai balançar, mas com certeza se o treinador fosse outro, o Cruzeiro começaria o Brasileiro com outro técnico. Agora, se tratando do Mano Menezes, tomara que isso não aconteça, mas a gente sabe que se o Cruzeiro cair na semifinal, a pressão vai ficar muito grande e alguma coisa vai ter que ser mexida. Acho que aí vai ser aquele famoso treinador, vai ter 6 jogos do Brasileiro, aquelas 6 primeiras rodadas para ver se vai durar ou não. Vamos ver, mas eu acho que tomara que isso não aconteça, mas se isso acontecer, o cenário com certeza vai ser esse, 6 jogos no máximo. E até porque a gente tem que considerar que a Copa do Brasil também vai ter uma decisão agora. Então talvez se você juntar uma possível eliminação no Campeonato Mineiro e uma eliminação na Copa do Brasil, ou, né, na Sul-Americana também, acho que vai ser difícil o Mano ficar, mesmo sendo humano, o cara que foi endeusado por ter salvo o time de 2 rebaixamentos. E a gente está aqui com mais enquetes abertas. O Cruzeiro está pronto para enfrentar o Atlético Mineiro, 43% dizendo que não, 38% que sim, 19% dizendo que não sabe.
O que é mais importante no Campeonato Mineiro? 56% dizendo que quer ganhar torneio, 27% usar como pré-temporada e 17% dizendo que não sabe o que tanto faz no campeonato. O maior problema do Cruzeiro até aqui é a preguiça dos jogadores, 60%, um pouco de cada, a gente apresentou mais outras condições aqui, 25%, falta qualidade, 10%, 5% dizendo nenhum os rivais estão bem. O Wesley está aqui muito chateado com o Mano Menezes, dizendo que a culpa do Mano é de 100%, pediu jogadores, trouxe Fabrício de volta, não dispensou outros, insiste com os amigos e bota amigos em aspas no campo. O Robin tá dizendo aqui que culpa total, né, o time começou o ano jogando pra frente, buscando ataque, e o Mano foi puxando as rédeas até ficar esse lixo, né, falando que o Mano é covarde ainda. O Sidney tá aqui na produção dizendo ainda também que o David ficou pressionado o tempo todo e foi demitido quando tropeçou menos que o Mano. Se o Mano perder semifinal do Rural, vão pedir a cabeça do cara do mesmo jeito. É a mesma torcida que pede profissionalismo. Eu acho que isso repete, né, essa história. O Cruzeiro não sobreviveu. O treinador do Cruzeiro no Campeonato Mineiro não sobreviveu à eliminação no Campeonato Mineiro nos últimos 2 anos. Em 2014, o Cruzeiro foi campeão mineiro, né? E em 2013, perdeu a final para o Atlético Mineiro, mas com uma vitória no Mineirão, um jogo de volta, e o Marcelo conseguiu ali uma sobrevida, tinha acabado de chegar. De resto, né, a gente está falando aí de um histórico recente, por exemplo, de 2 demissões de treinador, né? Um bicampeão brasileiro, que além de perder a semifinal, teve a eliminação na Libertadores, jogou uma rodada no Brasileiro, a estreia contra o Figueirense, time misto, foi derrotado e foi demitido na volta, né? Basicamente isso que ele teve de chance no Campeonato Brasileiro. E o David, que nem o brasileiro chegou. O que dá para notar, então, e é importante a gente estar lendo essas participações, registrando, é dar o clima, né? O clima hoje não é bom, né, em relação ao trabalho. E eu queria entender um pouco, Lucas, até a sua opinião, vou dizer a minha na sequência, mas o clima não tá bom, né? A gente está lendo participações aqui. Se a gente volta a alguns programas, acho que divergia um pouco, né? A audiência divergia um pouco na leitura do momento. A nossa própria equipe, né? A gente vive conversando, né? Todos os integrantes do Guerreiro dos Gramados, né? No WhatsApp. E hoje mesmo o Fábio, que participa aqui com a gente, estava lá dizendo: não, tá nada errado, tá tudo bem mesmo, em relação à postura que muita gente que estava pedindo calma vinha assumindo nas últimas semanas, e ele já estava mais crítico, né? O Emerson mais crítico, enfim, a gente tem divergência em relação a isso. O fato é, o clima pesou, né? Mas o clima já estava pesado antes, né? O Cruzeiro entrou em campo hoje pressionado ou não? O que pesou mesmo foi o tropeço de hoje. João, sobre a questão de entrar hoje pressionado, acho que não. Para ser bem sincero, acho que os próprios jogadores já meio que tinham jogado a toalha para esse objetivo no Campeonato Mineiro, que era seu, né, o melhor da primeira fase. Então, assim, acho que isso inclusive influenciou em mais uma partida tenebrosa do Cruzeiro, que na verdade só está nessa situação porque se complicou em outros jogos anteriores a esse. Hoje foi só a confirmação disso. Então, assim, o time do Cruzeiro para esse Campeonato Mineiro meio que jogou a toalha, e agora vão começar os jogos que a gente fala que são os jogos que todos os jogadores querem. Agora, o que eu não consigo entender, João, é assim: o time do Cruzeiro tem excelentes jogadores, pelo que a gente acompanha, o clima entre eles na Toca da Raposa, no dia a dia de treinamento, é muito bom. Voltou o Dedé, que é um cara extremamente querido pelos jogadores. O Tinga, que é um dos caras que a gente sabe que tem melhor trânsito entre os jogadores e diretoria, tá no Cruzeiro. Então, eu não sei mais o que o Cruzeiro precisa fazer para esses caras jogarem. Óbvio que um jogo ou outro jogar mal e aí empatar ou ganhar por uma diferença de um gol, aquele jogo suado, isso vai acontecer. Mas essa campanha do Cruzeiro não tem nenhuma justificativa por tudo isso que eu falei. Não tem a menor justificativa do Cruzeiro estar dessa forma. Então hoje foi isso. Hoje foi o retrato de como o time está agora. Preguiçoso, querendo que o ano deve começar agora em abril. A gente vai ter clássico e os outros 2 campeonatos de mata-mata. Mas não pode. Pelo tanto que o time ganha, pela estrutura que o Cruzeiro tem, os caras chegarem e não estarem motivados para esse tipo de campeonato, né? O Fabrício com aquela preguiça de jogar. Cara, é difícil. Tomara aí que todos nós estejamos exagerando, mas
tá difícil. Inclusive porque abril, a gente está falando de um mês que vai apresentar dificuldades em relação, por exemplo, à possível final contra o Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, a disputa contra o São Paulo na Copa do Brasil, mas a semifinal contra o América, né, que está se desenhando, o Cruzeiro venceu o América, né, na fase classificatória, no momento da temporada que o América estava muito mal. É bom dizer isso também, o América foi eliminado pelo Muricy, que, enfim, a gente viu que o potencial do Muricy durante a Copa do Brasil, um time muito frágil. O América foi eliminado pelo Muricy jogando, né, em Muricy, é verdade. O Cruzeiro venceu por 1-0 no Independência, né, foi uma vitória até magrinha, mas nos últimos 5 jogos, por exemplo, o América venceu 4. Né, o Cruzeiro não tem esse retrospecto, né, no Campeonato Mineiro. Nos últimos 5 jogos do Cruzeiro venceu 3 no Campeonato Mineiro. Foram 2 empates agora em sequência. O América venceu alguns desses adversários que a gente tropeçou. Então já apresenta uma dificuldade aí que é maior. Para mim, vencer o América é mais difícil do que vencer Tombense, o RT e o Uberlândia. Né? Então se desenha um cenário que pode ser adverso numa eventual semifinal. A campanha do Nacional, né, do Paraguai, no Campeonato Paraguai, é horrível, é ridícula. O time tem 4 empates, 4 derrotas, e assim, os empates são contra Sportivo Trinidense, por exemplo, equipes amadoras de futebol, e quando enfrentam os grandes, por exemplo, ontem, no sábado, foi derrotado pelo Olímpio por 4-2. Estava 2-2 até 37 do segundo tempo. E o Nacional conseguiu empatar com o Libertad, né, que é um dos melhores times do Paraguai. O Nacional empatou com o Libertad fora de casa. Então, assim, ainda que seja um adversário que esteja vivendo uma temporada horrível, ele já conseguiu algumas apresentações, no mínimo, mais regulares do que a classificação vice-lanterna no Paraguai está mostrando. O Cruzeiro vai chegar a abril muito pressionado, né? Acho que esse é um dado concreto que se materializou, né? Ele teria se materializado ao final da fase classificatória se o Cruzeiro não fosse líder, né? Mas seria minimizado, por exemplo, se o Cruzeiro vence hoje e engata aí mais 2 vitórias, né? O Clássico e a partida contra o Democrata na rodada final. A gente deve ter um Cruzeiro com o time principal no Clássico. O Ariel Cabral saiu com dores no joelho, vai ser reavaliado, virou dúvida para o Clássico, por exemplo. Vai ter essa partida e depois o duelo contra o Democrata. O Cruzeiro deve, agora, nas condições de jogo, atuar com um time alternativo. Ainda que com 21 pontos, o América com 17, se o Cruzeiro não vencer o Clássico, o Cruzeiro vai precisar vencer o Democrata para garantir o segundo lugar. Mas acho que mesmo nessa circunstância e pela campanha do Democrata, o Cruzeiro vai acabar atuando com um time alternativo contra o Democrata no Mineirão na última rodada. Eu quero entender agora um pouco, Lucas, o seguinte. A pressão está dada, mas vencer o Clássico, que é o nosso próximo assunto agora, diminui em quanto essa pressão? Né? O quão é importante para o Cruzeiro, nesse momento da temporada, vencer o Clássico do sábado? Eu acho que virou total, João, por vários motivos. Primeiro, porque é uma resposta rápida e é uma resposta que a torcida valoriza muito, uma vitória no Clássico. Então, isso aí é reativa, né? A torcida se anima novamente. É importante pela parte de resultados, porque se você não vai bem no Clássico, você já está vindo de uma sequência ruim no Mineiro, perde um Clássico, vai ter 2 disputas muito em breve de 2 campeonatos mata-mata, apesar do Nacional estar muito ruim, né, a campanha esse ano, mas a gente sabe que esses jogos são sempre mais complicados. Então, assim, acho que o Clássico, o Cruzeiro acabou colocando uma pressão em cima dele que era desnecessária. Se o time chega no Clássico, podia ser que não ficasse em primeiro, mas assim, se chega no Clássico jogando bem, com desempenho lá em cima, com vitórias, e algo não dá certo, não teria nenhum desespero, a derrota, uma eventual derrota passaria. Agora, da forma como tá, se chega no Clássico e vai mal, aí a gente vai começar a ver mais revolta, a torcida mais desconfiada, e aí a gente sabe que isso não é uma boa receita. Então acho que o Clássico agora ganhou uma importância muito além do que ele já teria normalmente. Então agora vamos ver o que os jogadores vão fazer. Sei lá, né? Vamos ver se o Mano consegue também armar alguma coisa nova, alguma coisa diferente
para esse jogo, e principalmente de motivação. Porque se o time jogar o clássico também como vem jogando os últimos jogos, vai ficar difícil. Né, e a CBF acabou de twittar, inclusive, de colocar no seu canal no YouTube, na verdade, o vídeo do material da seleção, da atividade da seleção agora à noite. O Gabriel Jesus e o Lucas Lima foram a visitar os jogadores e eles estavam assistindo, provavelmente o Tite também, né, a partida do Cruzeiro contra o Uberlândia. Essa falta de tesão nos jogos impacta nisso, né? Vários jogadores do Cruzeiro esse ano assumiram a narrativa. O Cruzeiro está, né, segundo o Transfer Market, esse ano com o elenco mais caro do Brasil. Vários jogadores dizendo, não, esse elenco é bom, é forte, eu quero estar aqui, chamar a atenção da seleção brasileira. E tem que chamar a atenção e a responsabilidade em jogo assim, né? Provavelmente o Tite estava assistindo, o Cruzeiro estava em horário nobre, virou, né, o horário nobre do futebol brasileiro, segunda-feira, 8 horas. Quem joga esse horário tem transmissão no Sport TV, não precisa nem de PFC para estar acompanhando. E o Cruzeiro desperdiça uma chance de apresentar um bom futebol. Falando e projetando, eu concordo com o Lucas, o clássico ganha um papel importante. Ele sempre tem, mas ele ganha um papel importante na medida em que ele pode tirar um pouco dessa pressão, né? Acho que, ainda que o Cruzeiro termine a fase classificatória na segunda colocação e isso possa impactar lá na decisão, né, na fase final, e amanhã, dentro da reunião da federação, deve se definir, por exemplo, vai se definir como será o clássico do sábado, né, se vai ser 50%, 50%. O papo de que já está definido, a postura do Atlético Mineiro que acaba decidindo nessas horas, porque o Atlético Mineiro pode dizer, não, a gente vai jogar os jogos no Mineirão e aí meio a meio. Ou diz, nós vamos jogar os nossos jogos no Independência e aí não tem jeito de ser meio a meio, fica 90-10. O que está circulando nos bastidores é que o Atlético vai fazer questão de mandar a decisão do Campeonato Mineiro no Independência, e aí o Cruzeiro, que tem um mando de campo na primeira fase, já diz, não, então esse clássico não vai ser meio a meio, 90% da torcida do Cruzeiro presente no estádio, é a expectativa que deve se confirmar. E só muda se o Atlético Mineiro abrir mão de decidir no Independência. Então está se desenhando o seguinte, final de Campeonato Mineiro no Independência, né, para Cruzeiro e Atlético Mineiro aí, né, daqui a algumas semanas, correndo tudo normal até aqui no campeonato. O Cruzeiro chega então um pouco pressionado, mas vai ter que reverter essa desvantagem que o Atlético Mineiro tem sobre 2 jogos iguais, na vantagem de poder ter 2 resultados iguais e também de decidir no Independência. Para isso, o Cruzeiro vai ter que apresentar uma evolução. E aí eu queria falar em especial de 2 casos para hoje, ô Lucas. Eu vou passar um de cada vez. Primeiro é sobre a atuação do Thiago Neves, né? Eu vi o Thiago Neves criando boa parte das principais jogadas de perigo do Cruzeiro, especialmente na bola parada, né? Mas nenhuma virou gol. Os cruzamentos dele em especial, né, para dentro da área, nenhuma virou gol. O gol não sai, assistência já teve, mas ainda são poucas, né? Perdeu pênalti. Já te dá uma sensação, o Thiago Neves, não estou projetando, né, isso para maio ainda, por exemplo, quando isso já estava realizado em 2013. Mas começa a ter um medo do Thiago Neves repetir o que foi o Diego Souza em 2013 no Cruzeiro? João, acho que ainda é cedo para isso. Acho que no fim, a própria fala dele quando ele chegou aqui e prometeu, não vou lembrar agora de cabeça a quantidade de gols e assistências, isso é uma marca que ele colocou para ele e que agora parece que se ele não atingir isso, vai ser um fracasso. Acho que hoje, se não me engano, foi o 7º jogo dele, então assim, ainda está bem no início, e o que eu acho que é claro no Thiago Neves, e que me lembra um pouco a época do Roger, e é o que a torcida está esperando, é que vai ser um jogador de jogos grandes. É um cara que gosta de decisão, que gosta de jogar com estádio cheio, gosta de jogo difícil e de campeonato valendo. Então assim, Campeonato Mineiro e Thiago Neves não combinam, né? Ele chegou, tentou fazer o primeiro gol dele, perdeu o pênalti, teve a pressão toda, não saiu ainda, mas assim, ainda não acho que é motivo para chegar e também já estou vendo várias pessoas falando que o time piorou muito depois que o Thiago Neves entrou. Eu acho que a piora passa muito mais pela ausência do Robinho do que pela entrada do Thiago Neves.
Mas é um cara que eu aposto e espero não estar enganado, que quando começar o Campeonato Brasileiro e jogos maiores, jogos mais decisivos, ele vai ser ainda mais decisivo, batendo ou não aquela meta de gols e assistências que ele falou assim que chegou no time. Ele tá precisando, né? Essa bola tá precisando entrar, os passes, eu concordo, o Robinho faz muita falta no time, mas se espera também que o Thiago assuma um maior protagonismo na ausência do Robinho, né? E vai ser fundamental que isso aconteça já, por exemplo, na Copa do Brasil contra o São Paulo. O Marcos Marques está dizendo que o problema é que o Cruzeiro respeita demais os adversários, fazendo com que eles não tomem conhecimento de quem é o Cruzeiro. O Vinícius está dizendo que o Mano teve chance de variar e testar elenco, não fez sua conta. O Sidney já está cravando aqui a postura do Cruzeiro pro resto do ano, né? Dizendo que o Cruzeiro vai acabar chegando na conclusão que já tínhamos no ano passado, que o time é reativo e tem que jogar no contra-ataque. Não acho que é o perfil desse elenco, não. Eu acho que o Cruzeiro, no ano passado, tinha jogadores né, que demandavam isso, né, do time, até pela deficiência técnica em alguns setores. Esse time tem que ser propositivo, né? Esse time aí tem que assumir esse papel e tem tido muita dificuldade de ser propositivo. Tem começado, sim, a preocupar. Uma outra questão, né, que eu queria te fazer, Lucas, em relação à formação do Cruzeiro, e que se desenha agora, né, com a lesão do Robinho em especial, o Arrascaeta volta para a seleção agora, mas é a manutenção, né, ou a insistência a partir de agora com a dupla de ataque de hoje, né, o Rafael Sobis e o Ramon Ábila jogando juntos. O Cruzeiro marcou hoje, marcou 2 gols, né, um com o Sobis de pênalti, o outro com Ábila, né, aí sim com bola rolando, na assistência do Cabral. Os dois tiveram outras chances, né, o Ábila acertou trave, o Sobis chegou a finalizar no goleiro. Enfim, acho que o ataque do Cruzeiro esteve mais próximo de marcar gols hoje do que em outras partidas. Não necessariamente contra o Tombense, por exemplo. Contra o Tombense foi 0-0, mas o Cruzeiro mereceu ter feito gol. Acho que dos tropeços, aí a melhor ação do Cruzeiro foi contra o Tombense. Mas hoje o Cruzeiro conseguiu criar chances de gol, né, com essa dupla de ataque. Dá pra dar sequência a essa dupla, né? Independente aí, até quando o Robinho voltar, te agrada o Mano enxergar essa dupla junta com mais carinho a partir de agora e para os próximos jogos? Ou você nota, por exemplo, na partida de hoje, o Cruzeiro demora mais a retomar a bola, o adversário consegue sair com mais qualidade, com mais tranquilidade do seu campo de defesa, e seria melhor a saída do Ábila de novo para que o Cruzeiro pudesse marcar sob pressão o ataque adversário, a saída de bola adversária, melhor dizendo. João, essa questão do ataque é difícil porque acho que a gente tem excelentes opções, né, no time do Cruzeiro. Acho que essa comoção pelo Ábila, assim, o Ábila é um cara que eu acho muito bom, de fato no elenco que a gente tem hoje é o melhor para chutar no gol, assim, disparado, só que o time claramente quando ele está em campo, não digo que é com menos um para defender, mas a postura é outra, né? O time roda menos, as posições ficam mais fixas, e isso em alguns momentos é positivo e isso em alguns momentos é negativo, né? Particularmente eu não sei, não tenho uma opinião formada. Acho que o Cruzeiro teve chance de testar uma formação assim, né? Testar o Ábila titular mais vezes, mas o Mano optou por não fazer isso. Então, começar a fazer o teste agora complica um pouco. Não sei, acho que talvez até a parte da torcida querer muito o Ábila o tempo inteiro é decorrente disso, do time não estar fazendo os gols. Se o Cruzeiro tivesse aproveitado a oportunidade contra essas equipes de menor expressão e tivesse feito mais gols, como fez no início do ano, tivesse jogando melhor, talvez os pedidos pelo Ábila não fossem tantos quanto estão acontecendo agora. Acho eles válidos, é um excelente jogador, faz melhor, como eu disse, é o melhor para colocar a bola lá na rede, mas o time perde um pouquinho sem ele. E um ponto, João, até voltando um pouquinho no time, não acho que o problema seja tanto só o Ábila, tá? Foi algo que eu já falei aqui algumas vezes. Acho que o time do Cruzeiro é pouco combativo no meio de campo. A gente não está sofrendo muito gol porque está enfrentando times de menor expressão com qualidade menor. Mas uma preocupação que eu tenho é o time ser pouco combativo no meio de campo. E a partir de agora a gente vai ser ainda mais testado, né? Vamos ver o que vai acontecer.
A temporada vai acabar e a pré-temporada, os resultados em especial aí não foi das melhores, né? É importante já identificar isso. O Wesley Reis tá dizendo que o time não tá jogando nada, não tá fluindo jogada, tá ficando feio, o time tá horroroso e fora Mano Menezes, já tá aí na campanha pra sair do Mano Menezes. Acho que talvez a opinião do Wesley mude com uma vitória no Clássico, por exemplo, porque eu acho que ainda é muito cedo para esse tipo de campanha. Volto a dizer, não sou um grande entusiasta do Mano Menezes, mas, né, enfim, não terminamos março ainda. Futebol não é feito, não é uma equação matemática tão redondinha assim, e aí mudar ao sabor do vento a cada hora fica complicado ter algum grau de planejamento, né, de profissionalismo no futebol, né? E fora ficar acumulando multa rescisória de treinador, paga 1 milhão para esse, 1 milhão para aquele, 1 milhão para o outro, né? E a cada 1 milhão que você está pagando de indenização para um, é a chance de contratar um bom reforço que está jogando fora, né? Então tem que pensar muito, né, se é melhor aplicar o dinheiro numa multa rescisória ou num retorno de um Everton Ribeiro da vida, por exemplo. Acho que tudo isso no futebol a conta tem que pesar várias variáveis, não dá para pensar só numa coisa só. Então acho que hoje falar em demissão do Mano, por exemplo, seria algo muito precoce. Agora, falando então de Cruzeiro e Atlético Mineiro, o jogo acontece nesse sábado. A gente vai ter esse confronto no Mineirão às 16 horas, né? E o mais importante é que ele vale para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro precisa aí consolidar a segunda colocação para garantir a vantagem, né, na semifinal contra o terceiro colocado. Se ficar em terceiro, por exemplo, o Cruzeiro vai ter que jogar em desvantagem. Se cair para quarto, é muito difícil, né, pela combinação de resultados que é necessária para isso. Não é mais possível o Cruzeiro cair para quarto, não. O Cruzeiro já garantiu o segundo lugar. Mas caindo aí para o terceiro lugar, tem esse impacto, então é necessário garantir o segundo lugar, por isso esse jogo vale ainda para o Cruzeiro. Vale também a importância de resgatar um pouco da moral abalada aí por 3 tropeços seguidos, né? Além dos tropeços contra Tombense e Uberlândia, o Cruzeiro tropeçou contra o Joinville na Primeira Liga. Pensando que tem o retorno do Arrascaeta, né, para essa partida, que tem também, né, o retorno do Caicedo como possibilidade, Diogo Barbosa e Ezequiel, poupados hoje, podem voltar para o time. Qual seria a sua formação nesse momento do Cruzeiro no ano? Que time você começaria a partida, Lucas? Rafael, Ezequiel, cara, botar o Léo titular vai ser foda. Caicedo e Manuel, na esquerda Diogo Barbosa, esse sim para mim incontestável, não tem ninguém nem perto de ameaçar a posição dele. No meio de campo, não entraria com o Hudson, prefiro o Lucas Romero, não sei se ele teria condição de jogo, e sei que o Mano também não vai escalar, mas enfim. Ariel, Lucas Silva e na frente Arrascaeta, Rafael Sobis, Thiago Neves e o Águila, e o Alisson pro segundo tempo. Acho que seria essa a minha escalação já. Então é semelhante à forma que o Mano vem desenhando o time, né? Acho que isso impacta um pouco. Eu vejo muita gente criticando as escolhas do Mano, mas as principais críticas são: o Mano não roda o elenco, né? As críticas não são a insistência com o titular A, com o titular B, fulano não corresponde, fulano não rende, o reserva é melhor. Essa discussão, ela se desenha só no ataque, né? Onde aí sim tem muita gente que acha que o Águila tinha que estar jogando mais vezes, tendo mais minutos, sendo titular, né? Agora, formação da defesa. O Lucas falou, eu acho que tem isso também, né? As pessoas discutem aí um pouco quem será, qual a dupla de zagueiros, se o Dedé já está pronto, se o Léo deve seguir, o Caicedo não estava à disposição. Então hoje a tendência era de fato a dupla ser formada pelo Léo e pelo Manuel, como era durante boa parte da temporada. A dupla de volantes, né? Há um questionamento aí, por exemplo, da entrada do Lucas. Se você falou quem repete seu meio, Lucas, eu esqueci aqui. Romero, o Ariel e o Lucas. Isso, aí fechando com a Arrascaeta, não é isso? Isso. Você falou? Agora eu confundi, beleza. Então, eu também me agrada um pouco, né, nesse momento de composição no meio campo, uma variação tática com a formação de 3 volantes que pudesse trazer o Romero de volta para o time,
Eu gostaria de ver isso também. É uma opção diferente, né, em relação à opção que o Mano vem tomando. E o que é interessante de ser analisado, né? Porque quando a gente fala nisso, o Mano é entendido muitas vezes como retranqueiro. E ele tem apostado numa formação inicial mais ofensiva e menos pegadora do que muita gente, né, apostaria, né? Então eu tenderia também, o Lucas tá falando aqui que está escalando 14 jogadores, que a gente tenderia a ter uma formação aí um pouco mais contida no meio campo para garantir mais a posse de bola, né? Especialmente no jogo contra o Berlândia, isso ficou muito claro. O Cruzeiro tem dificuldade de manter a posse de bola em alguns momentos nos jogos, né? E eu atribuo isso mais à questão da presença do Ávila, algumas vezes. O Lucas entende, aí eu concordo com ele, que também é um dado importante, a presença no meio campo. O Hélio está dizendo que pode vencer domingo, que a opinião dele não muda, que o time não está jogando, e a opinião dele desde o começo do ano. Vocês têm os tweets, a gente tem os tweets antigos dele para comprovar. Enfim, a minha opinião muda a partir da leitura dos jogos, né? Hoje eu estou hiper insatisfeito com o que o Cruzeiro apresentou, né? Se o Cruzeiro fizer uma grande apresentação, vou dizer não, o Cruzeiro fez uma grande apresentação e vou ver mérito, como vejo aí falhas. Acho que o Mano fez escolhas equivocadas, né? Especialmente no segundo tempo. Eu não tenho gostado das substituições do Mano nas partidas, né? Só que não acho que são escolhas absurdas, que são escolhas burras, que são escolhas idiotas. Eu acho que são escolhas que eu faria diferente. Agora, o mais importante, né, e o mais interessante é que a gente possa ter um pouco, né, de cuidado para sentenciar algumas coisas definitivas. Isso vale muito para a véspera de um clássico, né? O clássico não vai dizer que está tudo certo, né, uma eventual vitória. O clássico não vai apagar os 3 tropeços. O clássico não vai apagar o segundo lugar na tabela, né? E pelo investimento, pela proporção de torcida, ainda que o Atlético Mineiro tenha conseguido mudar o seu patamar e se tornar aí um clube que se classifica para Libertadores nos últimos anos, por exemplo, o Cruzeiro tem a 6ª torcida do Brasil, a maior torcida de Minas. É obrigação do Cruzeiro estar à frente do Atlético Mineiro. É uma das... tem que ser campeão todo ano. Com as 6 torcidas do Brasil, com as cotas de TV que a Globo pratica, eu não consigo exigir do Cruzeiro o título todo ano. Eu consigo exigir estar na Libertadores todo ano e estar à frente, né, do Atlético Mineiro, ser o principal do estado. O Cruzeiro tem que fazer isso e esse ano não está fazendo até aqui. Cabe o puxão de orelha. Falando em Cruzeiro, claro, nossa discussão toda aqui, mas vamos passar as notícias da semana. O atletismo cruzeirense teve mais um final de semana de triunfos, o primeiro deles na 35ª Corrida Padre Cícero em Juazeiro do Norte. 3 categorias que o Cruzeiro participou, o Cruzeiro teve no pódio em todas elas. José Márcio Leão da Silva venceu a prova de 15 km, Gleison da Silva Santos foi o 4º colocado e Jair José da Silva o 5º. Nos 15 km feminino, o Cruzeiro teve o vice-campeonato com Miriam Franco da Silva. Nos 10 km feminino, vitória cruzeirense com Maiara Mendes. Nos 5 km, vitória cruzeirense com Gilmar Oliveira. Em Recife, na 14ª Corrida das Pontes, 10 km, o Cruzeiro teve a 3ª colocação com Daniel Henrique Alves Sabino. Na 8ª edição da Corrida das Águas de Lucas do Rio Verde, 10 km, Cruzeiro teve o vice-campeonato com Marcela Cristina Cordeiro Gomes. Em Minas Gerais, corridas na cidade do Carmo, do Cajuru, né, no centro-oeste do estado, a 5ª Corrida Rústica da Cicobi, prova de 5 km, vitória do Cruzeiro com Ivamar de Oliveira. André Aparecido Ferreira, do Cruzeiro, foi vice-campeão. Em Barbacena, 2ª Corrida do Serviço de Água e Saneamento, Cruzeiro venceu com Reginaldo José da Silva. O Sada Cruzeiro confirmou a classificação para a semifinal da Superliga, né, eliminou o Canoas, garantindo vaga na semifinal, ganha agora um tempo de treinamento, né, e vai enfrentar na próxima fase o Vôlei Brasil Quirim, né? Então o Sada Cruzeiro aguarda aí o calendário, né, já que teria espaço para 4ª e 5ª partidas que não serão necessárias, né, tanto no confronto do Sada Cruzeiro quanto no confronto entre o Vôlei Brasil Quirim e o Montes Claros. O Vôlei Brasil Quirim Campinas venceu por 3-0. Reeditando aí, confronto que já decidiu Copa Brasil, duelo importante, a outra semifinal formada por Taubaté e SESI, né? Ou seja, duelos aí, Sada Cruzeiro mais uma vez enfrentando o voleibol paulista
na reta final da Superliga. O Sada Cruzeiro Futebol Americano realizou seletiva nesse domingo, né, para poder selecionar novos atletas para o seu panteão de atletas, para o seu elenco, e vai estrear nesse final de semana contra o Juiz de Fora Imperadores, no domingo, no Independência, e vai ter promoção de ingresso, né, no Jornal Super. Mais informações no site oficial do Cruzeiro, né, os ingressos também vão poder ser adquiridos por internet, enfim, muita coisa bacana aí. Na verdade não, acho que tem que ser no Independência a compra de ingressos, desculpa aí. Thiago Neves completou 500 jogos na carreira hoje, Lucas Silva também completou 100 jogos com a camisa do Cruzeiro, e a gente anuncia também o sucesso do Reduto Azul do Cruzeiro, mais uma iniciativa do marketing do Cruzeiro nas cidades de Sacramento e de Uberlândia. Pedro Bernardi, tenista do Cruzeiro, foi semifinalista no Future de Antalya, na Turquia, mantendo a pontuação que tinha no ranking da ATP. A próxima atualização é semana que vem. E, além disso, o Contagem Towers, parceiro do Guerreiro dos Gramados, foi a Macapá, enfrentou o Santos, né, do Amapá em 2 partidas na semana passada, 2 empates, não tem nem empate no basquete, 2 resultados, né, diferentes, uma vitória para cada lado, e caiu para a 2ª colocação na Liga Ouro. Essa semana, na sexta e no domingo, joga no ginásio do Olímpico, com transmissão da Rádio GDG, contra o Joinville, buscando a liderança na briga contra o Botafogo. O Contagem Towers, que é parceiro também do Guerreiro dos Gramados. Lucas, vou agradecer a você pela participação, abrir espaço para a sua despedida, seu boa noite, né? A gente já está aqui até um pouco cansado pelo horário hoje mais tarde. Eu agradeço você pela disposição, é sempre um prazer ter essa conversa bacana, inteligente com você. Acho que a mensagem que a gente deixa hoje, te pautando um pouco, mas claro, sinta-se livre, é que o sinal amarelo acende, né? O Cruzeiro vai precisar mostrar mais do que tem mostrado até aqui. É um pouco da minha leitura, imagino que seja a sua também. Obrigado pela participação, meu caro, e boa noite. João, eu que agradeço, mandar um abraço para toda a nossa imensa audiência. Tá aceso o sinal amarelo, tá sim, mas eu tenho certeza que, ao contrário, né, na verdade, dos 2 últimos anos que o elenco era fraco, eu tenho certeza que esse ano a gente tem material para sair. E ter um ano feliz, assim, não um ano lutando para não cair de novo. Então vamos torcer aí, apesar tem que dar um puxão de orelha, tá todo mundo meio puto, meio preocupado, mas vamos acreditar que o time tem conserto. Tomara que no clássico agora a gente comece essa retomada do crescimento e tenha bons resultados. Boa noite para todo mundo aí, um grande abraço. Boa noite, Lucas. Obrigado mais uma vez. Vamos para o resultado das enquetes também. A primeira delas, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo? Nota 0,47%. O segundo tempo, ainda que o Cruzeiro tenha conseguido a virada, ter cedido o empate no final, foi mais mal avaliado, 49% dando nota 0. Melhor do Cruzeiro contra o Uberlândia, ninguém, 40%. O Ábila acabou sendo o destaque atrás do ninguém, né, com 36%. Cruzeiro está pronto para enfrentar o Atlético Mineiro, 44% dizendo que não. Né, a maioria não é uma maioria absoluta, mas a maioria aí com desconfiança para o clássico, por isso que a vitória pode ser importante para virar a chave dessa crise que começa a se desenhar. O que é mais importante no Campeonato Mineiro, ganhar o torneio para 56%. Esse discurso, quando tem tropeço, ele aumenta bastante. E o maior problema do Cruzeiro até aqui, 61%, a preguiça dos jogadores. Né? Eu lembro agora que o Guerreiros em Debate vai ao ar na segunda-feira, às 21 horas. O programa é ao vivo, mas também gravado. Então, se você perdeu uma parte, quiser indicar para alguém, escutar de novo, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como já estão disponíveis, na verdade, as gravações desde o início da temporada 2016. Não tem jogo no meio de semana, então folga para a equipe do Guerreiro dos Gramados, não tem programa na quinta-feira. Na segunda-feira a gente volta repercutindo o triunfo do Cruzeiro no Clássico, é a nossa expectativa, e a preparação também para os mata-matas que vão vir em abril, o confronto contra o Nacional, né, principalmente, que já nos aguarda para a próxima semana, e muita coisa bacana num debate que vai ser certamente quente na segunda-feira, pós-clássico, e na preparação para mais uma estreia internacional do Cruzeiro. Além disso tudo, eu lembro que o Guerreiro dos Gramados tem colunas
com opiniões sobre o Cruzeiro, pré-jogo, cobertura em tempo real das partidas, pós-jogo, né? Amanhã tem a avaliação do Álvaro Júnior da partida de hoje também. Tudo isso e muito mais você encontra no conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Programação da Rádio GDG nessa semana. 24 horas, músicas do Cruzeiro, muita coisa bacana para você escutar, torcer, né, e vibrar com, né, as letras e as canções que embalam o Cruzeiro nas arquibancadas. E transmissão Contagem Towers e Joinville na sexta-feira e no domingo, né, a nossa parceria entre Contagem Towers e Rádio GDG. Eu me despeço por aqui então, deixe meu boa noite e convido você a seguir acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Até a próxima semana para mais um debate, pessoal. Guerreiros em Debate.